Pois é, teto fechado, manicômio ativado. E esperamos que hoje seja uma grande noite europeia e que mudemos o chip, como sempre faz o Real Madrid. E esperamos o melhor desse jogo de ida das quartas de final da Champions. E depois, passo a passo, é isso para esta noite. Por enquanto, aproveitar, aliás, algumas das fraquezas que o Bayern pode nos oferecer devido ao seu estilo de jogo. Muito se falou recentemente sobre o estilo do Bayern e o que poderíamos aproveitar. O Real Madrid, que é um time muito forte, mas que justamente por levar ao extremo seu estilo de jogo, é aí que podemos ser favorecidos. E depois, o que acontecer na Alemanha será outra história, será outra coisa. Temos a lista de convocados das últimas horas, não há nenhuma novidade, estão todos lá. Já falamos em vídeos anteriores sobre o Thiago ou o Jude Bellingham. Para mim está claríssimo. Para mim tem que ser o Thiago. O Jude deve esperar no banco já que ficou lesionado. Tudo tem seu tempo. Mas além disso, num jogo como o de hoje à noite, de verdade, eu ficaria decepcionado se o Thiago não jogar, porque para mim ele é imprescindível nesse meio-campo. Isso vinha funcionando bem no Real Madrid, mas curiosamente, no último jogo ele não começou como titular. É importante continuar confiando. E bom, e levar em conta como se ganhou do City quando eles eram os favoritos, assim como agora é o caso do Bayern, e colocar isso em prática novamente. Não vai ser igual, com certeza não vai ser a mesma coisa, nem de longe. Mas sim, há uma brecha aí, há uma brecha pela qual eu acho que o Madrid, e eu gosto de ir, não gosto de ir como favorito, mas eu acho que o Madrid pode entrar por aí. Por quê? Porque para mim, o melhor time no geral é o Bayern, e principalmente muito mais constante, com muito mais regularidade e até com mais gols, certo? Acho que pelo estilo de jogo, esse tema tem sido muito comentado recentemente. Eles vão com tudo. Os zagueiros até sobem de tal forma que, enfim, podem chegar a situações. Ontem o Albert Riera comentou isso, ex-jogador espanhol e atual técnico do Intra, conhece bem o Bayern. Ontem o Arbeloa também disse que os zagueiros sobem muito, que marcam muito em cima. E você por aí, pelo que já fez contra o City, por exemplo, o que acontece é que contra o City jogou-se sem o Mbappé e aí surpreendia o Valverde, né? Como faca na manteiga. Antes, jogadores vinham de trás de surpresa. Hoje, com o Mbappé, não sei se conseguiremos repetir isso. De qualquer forma, o que precisa ser feito, resumindo e simplificando, é ver se o Bayern vai impor o seu jogo, de controlar o jogo, de jogar no campo adversário e tal, então aproveitar os espaços que deixarem. Se tudo der certo hoje no Bernabéu, o Real Madrid pode massacrar, já que eles deixam muitos espaços. Se formos precisos e soubermos o que fazer, o Madrid com espaço é um dos melhores times do mundo. Te mata completamente. Depois temos várias fraquezas e tal. Na verdade, a gente se sai melhor contra times que querem vir nos dominar, jogar no nosso campo, do que contra os que ficam atrás, estacionam ônibus e tal. Isso está absolutamente comprovado. Então, nisso aí, eu sou otimista. Por esse lado, no resto das coisas, acho que o Bayern é coletivamente, ou pelo menos foi, o que mostrou durante essa temporada, um time melhor. Mas o City também era. O City. Insisto, por isso sou otimista. Me contem vocês se também são. Sobre o jogo desta noite, vamos dividir em duas partes. Antes de tudo, sempre há um jogador ou ex-jogador do Bayern que em dia de Bayern X Real Madrid fala algo para colar no vestiário, né? Marcus Babbel na Sky Sports. O Real Madrid é o clube mais antipático da Europa. O comportamento deles é muito antidesportivo, não tem mais relação com o jogo limpo. Eles se consideram superiores. Isso me irrita muito, me gera uma antipatia total, desculpa, por eles. Vinícius joga muito bem, tem talento, mas aí eu vejo ele cair, se jogar, rolar 14 vezes e aí eu deixo de gostar. Bom, muito obrigado, Marcus Babbel, que você também na sua época recebeu o seu, do Madrid e de Madrid. Estou me lembrando daquela famosa final contra o Manchester United, né? Talvez por isso ele tenha ficado com esse gosto amargo, né? Mas enfim, ele nos deu esse momento de ex-jogador do Bayern falando mal do Madrid antes de um duelo. Mas enfim, a outra parte desse vídeo é sobre o caso Negreira.
Ontem saíram essas declarações de Pérez Lima, ex-árbitro, justamente para Xavier Estrada Fernandes. E atenção ao que ele diz. É aí que Henrique Negrin Negreira estava com o livro do Petit, como alguns chamavam, com os relatórios de arbitragem de todos os árbitros. E onde está essa folha que você comenta, né, que mostrava se você estava no grupo, um grupo 2 ou grupo 3? Uma pergunta, Manuel. Você acha que existia medo de ser rebaixado ou desaparecer do sistema de arbitragem se você incomodasse? Não, isso realmente existia, mas claro, eu, por exemplo, como eu era, eu não me metia em confusão, ou seja, eu ia falar minhas coisas e tentava me divertir, mas claro que existia medo, existia muito medo. O trabalho psicológico que eu tive que fazer para fugir disso foi pesado. Eu tive na segunda divisão, não na primeira, mas na segunda sim. Eu tive uma depressão, digamos uma ansiedade forte, porque eu estava mais preocupado com o que iam fazer nos escritórios do que com o que faziam em campo, e assim não dá para apitar, claro. Para quê? Para que as pessoas que nos escutam e nos veem, Franco Martínez e Henrique Nereira, vice-presidentes do comitê, não, na sua época como árbitro, e quando você fala isso do quarto, é porque quando havia concentrações de árbitros, não, todo mundo passava por esse quarto não, para se apresentar, o confessionário. Os árbitros sabiam o peso que Nereira tinha dentro do CTA? Ah, o vice-presidente, cara? Eu já sei disso, mas tenho que te perguntar, porque as pessoas que nos ouvem, eu acho interessante que aqueles que tiveram a oportunidade de estar por dentro, que conheçam o que acontecia e que isso seja dito por árbitros que fizeram parte do quadro profissional. Vamos ver o que você não pode dizer. Olha, eu não posso defender ninguém, eu tenho que dar a minha opinião. Se eu tivesse que defender alguém, diria que esse não serve para nada, não tinha importância, cara. O vice-presidente, eu não sou vice-presidente, tenho menos importância ainda. Ou seja, um vice-presidente de qualquer clube é muito importante. Que influente também, Manuel. Para mim, todos que faziam parte da diretoria do CTA naquela época tinham influência, todos, mas sempre estavam um passo abaixo do que eram os presidentes. Bom, porque depois, na hora de decidir, sempre tentavam tentar agradar a todas as federações e tudo mais. Mas o peso de Nereira, junto com toda a equipe técnica, não. Os que mandavam continuam comandando, controlando, fazendo e desfazendo, são os que mandam nas designações, os que fazem e os que não fazem, todos. Os que te mandam para o seu lado, os que te mandam para outro, ou seja, eles são os chefes. É como dizer agora mesmo que o treinador da seleção, junto com sua equipe de trabalho, não tem peso, ou que o auxiliar técnico de um clube não tem peso. Quem acredita nisso? Os árbitros buscam agradar mais quem está no comando do que defender seus próprios interesses. Bom, tentam agradar mais aqueles que mandam, esse negócio de medo da cúpula. Isso quem diz é Pérez Lima. Agora sim, agora eu me lembro dele. Claro, isso de que nos venderam, que os árbitros são muito unidos. Dizendo que não aconteceu nada durante toda aquela época, apesar de pagarem um dos chefes, mas que nunca chegava neles e tal. Isso é mentira, porque tem muitos. Fernandes Hinojosa também, estou me lembrando. Aquele, como é que chama? Sergi. Não me lembro. Sergi Lopes era o nome? Não, acho que estou me confundindo. Bom, lembrem-se de um que entrevistou, que uma vez também conversou com Ramon Álvares de Monte. Estou me lembrando agora. Bom, são vários, né? Não são vários, é que eu perdi o nome do outro, mas vocês vão me perdoar. Mas enfim, Estrada Fernandes, caramba, esse homem, Hinojosa também. Ou seja, houve vários árbitros nesses últimos anos, desde que se soube do caso Negreira, que falaram sobre sua experiência lá. Por quê? Curiosamente, claro, por acaso, eles não se deram bem, ou pelo menos não tão bem quanto outros. Vamos revisar quem realmente se deu bem e o que achava. Isso era o que dizia Medina Cantalejo, o que ele achava sobre o que fazia Negreira. Riques Negreira, para nosso grupo de árbitros naquela época, era vice-presidente e membro da diretoria, mas não sabíamos direito qual era a sua função. Porque nos víamos 2 vezes por ano, uma vez no meio da temporada e na pré-temporada, que normalmente fazíamos em Santander, o contato que ele tinha com os árbitros era mínimo. Estávamos com ele distribuía ali uns papéis sobre o grupo em que cada um estava, grupo 1, grupo 2, grupo 3, de acordo com a classificação, e só isso, ou seja, não tinha mais nada.
Não sabemos quais competências ele tinha, ficou muitos anos, mas era alguém nas sombras e não se pode atribuir nenhuma competência importante no comitê. Claro, para ele está tudo bem, queria minimizar, como querem fazer agora na Real Federação Espanhola de Futebol, minimizar, por isso, bom, ao contrário do que seria lógico, né? Eles figuram no processo penal como acusação e não moveram um único dedo internamente em relação ao seu código de ética. Por causa do que aconteceu, que é por isso que Juan Luis Martín de Pozuelo fez essa denúncia, da qual já falamos e continuaremos informando, não é? E vamos tentar sacudir a árvore ali para que o código de ética tenha que se pronunciar e a partir daí levar isso para a UEFA e também para a FIFA, mas esse já é outro assunto. A questão é que aqueles a quem foi bem, aqueles que se deram bem dentro do quadro de arbitragem na Federação Espanhola de Futebol, agora que não querem que o Barça seja sancionado e tal, todos dizem que Negreira não tinha importância nenhuma e que aqui não acontece nada, que isso já prescreveu e pronto. Muitos lá dentro, como disseram 2 árbitros agora, afirmam que havia medo dos escritórios. E tanto que os árbitros apitavam não tanto pelo que viam dentro de campo, mas sim pelo que poderiam dizer ou decidir sobre eles nos gabinetes, porque ou você recebia 300 mil ou recebia a metade. E esse futuro profissional, ou presente e futuro profissional, estava nas mãos de um senhor que estava recebendo 8,4 milhões do FC Barcelona. Bom, então é mais uma prova, né? Mais uma prova. E conforme forem aparecendo, vamos contando tudo aqui. Mas é claro, tudo de bom pra vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e é isso. Nos vemos depois. Real Madrid e Bayern, meu Deus, vamos lá. Pós-jogo ao vivo aqui no YouTube, como sempre. Tchau.